E aí, galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, aqui é o professor Flávio Eduardo para mais uma videoaula de conteúdo, galera, voltada para a turma do terceiro ano do ensino médio. E a gente vai dar continuidade ao livro 2, só que agora na frente B, Estudos da População Brasileira. E os itens abordados são os seguintes: evolução da população brasileira, composição etária da população brasileira, formação da população brasileira, imigração para o Brasil e migrações internas. Eu peço que vocês peguem um livro físico de vocês e coloquem, por favor, na página 784, tá certo? E vamos lá. Bom, galera, já estou aqui na página certa, Estudos da População Brasileira, e eu peço para que vocês acessem a esses dois QR Codes, galera. Acessem para ampliar os conhecimentos de vocês. Nós temos aqui População Brasileira 1 e População Brasileira 2, tá certo? Vai reforçar ainda mais o estudo de vocês para o Enem. Bom, galera, o Brasil passou pela explosão demográfica e sua população praticamente duplicou, ou seja, aumentou em meio século. Atualmente, seu crescimento ele vem diminuindo devido a fatores como urbanização, a inserção da mulher no mercado de trabalho também, tá certo? Apesar do Brasil ser um país pouco populoso, é o quinto mais populoso do mundo, não podemos dizer que é um país, aliás, que é o país povoado, já que ele é um país povoado, já que ele possui um território muito extenso. Tal realidade demonstra que a população brasileira encontra-se desigualmente distribuída no território. A gente vai ver primeiro a evolução da população brasileira para a gente entender todo esse contexto, tá certo? Antes do ano de 1872, data do primeiro recenseamento, ou seja, da primeira coleta para saber a quantidade de pessoas existentes, havia estimativas precárias quanto ao total da população brasileira. Estimativas apontam que a população brasileira, entre 1550, era de 15 mil pessoas, isso excluindo os indígenas. O governo imperial fez, então, um recenseamento em 1872, mas somente a partir de 1889, com o fim do Estado vinculado à Igreja, é que o registro civil passou a ser obrigatório. Com isso, o levantamento populacional passou a ser melhor desenvolvido, ou seja, a partir desse momento, o Estado passou a registrar nascimentos, mortes e casamentos, o que era feito até então somente pela Igreja. E até 1938, os primeiros recenseamentos ainda eram feitos de forma incipiente e irregular. Com a criação do IBGE, como nós conhecemos em 1938, pelo presidente Getúlio Vargas, temos a partir de 1940, observem logo nessa tabela aqui, gente, ó, a partir de 1940, ó, gradualmente foi crescendo, né? Mas foi aumentando de maneira considerável, tá certo? O sistema de recenseamento, a partir de 1940, como eu estava citando, ele foi implantado no Brasil, ou seja, o censo ele é realizado de 10 em 10 anos, fato que só foi quebrado na década de 1990, quando o censo não aconteceu em 1990 e aconteceu em 1991. O crescimento vegetativo da população entre 1940 e 1950 foi de cerca de 2,3%, acentuando-se mais ainda nas décadas posteriores, até 1970, quando a taxa de crescimento vegetativo atingiu seu ápice de 2,9%. O período em que a população brasileira cresceu vertiginosamente, houve queda na taxa de mortalidade resultante da evolução da medicina e do implemento do saneamento básico. Essa queda da mortalidade não foi acompanhada pela diminuição da taxa de natalidade, fazendo com que nesse período ocorresse a chamada explosão demográfica brasileira, ou seja, teve um boom de pessoas, né, aumentou
relativamente à quantidade de pessoas no nosso território. Nas últimas décadas, a partir dos anos de 1970, tivemos um crescimento vegetativo que girou em torno de 1%, o menor já observado. Tal fato pode ser explicado pela diminuição das taxas de natalidade, que decorreu de mudanças como a inserção da mulher no mercado de trabalho e a utilização de métodos contraceptivos. Sendo assim, houve uma diminuição gradativa da taxa de natalidade do nosso país, num processo que ocorreu de forma um pouco atrasada se comparada com os outros países europeus. Aqui nós temos os períodos, que vai de 1941 até 2010. Aí nós temos a taxa de natalidade, taxa de mortalidade e a taxa de crescimento. Um dado que contribuiu para o entendimento da diminuição do crescimento demográfico resultante da queda da taxa de natalidade é a observação da taxa de fecundidade, que também caiu nos últimos anos. A taxa de fecundidade mede o número de filhos por mulher em idade fértil, ou seja, entre 15 e 49 anos. Veja aqui embaixo, galera, ó, nós temos a taxa de fecundidade do Brasil, ó, nos períodos aqui entre 1965 e 2010. Observem aqui, ó, como teve uma diminuição, né? O Brasil hoje está passando, né, segundo alguns autores, pelo chamado estágio de transição demográfica. Há um equilíbrio entre taxa de mortalidade e taxa de natalidade. Países como Venezuela, Brasil, México e Marrocos podem ser enquadrados entre os países que possuem tais características. O Brasil, com os novos dados, está aos poucos se encaminhando para o estágio de transição demográfica avançada, quando o crescimento da população torna-se moderado. Nós temos agora, galera, a composição etária da população brasileira. Em virtude da queda do crescimento vegetativo, a população brasileira vem mudando seu perfil com relação à sua composição etária. Com a diminuição do número de jovens em detrimento do aumento de uma população adulta, pode-se afirmar que há um aumento da população economicamente ativa, ou seja, da população em idade para trabalhar, entre 15 e 60 anos, que possui ocupação. Isso vai significar uma mudança no planejamento estratégico do país, gerando a necessidade de maiores investimentos na criação de empregos. A população idosa, por outro lado, é outra que cresceu consideravelmente em nosso país, resultado de investimentos em saúdes e condições sanitárias. Com essa justificativa, o governo federal diz ser necessário o replanejamento da Previdência, já que é cada vez mais crescente o número de aposentados e cada vez menor o número de contribuintes. Além do aumento do trabalho informal e com a diminuição da taxa de natalidade, estima-se que a população economicamente ativa, ou seja, a PEA, também diminuirá. Aqui nós podemos analisar, gente, a chamada pirâmide etária brasileira, onde o envelhecimento da população ele pode ser visualizado através dessa chamada pirâmide etária, que em cada vez, né, tem diminuindo cada vez mais sua base em detrimento do alargamento do centro e do topo, que a gente vai já observar. A população que possui mais de 60 anos atinge hoje cerca de 11% da população brasileira, sendo que a idade mediana, aquela que separa os 50% mais jovens dos 50% mais velhos, é de 29 anos. Essa evolução pode ser acompanhada por meio dos gráficos representativos de diferentes décadas. Hoje, a expectativa de vida do Brasil é de 75,5 anos de idade. Nós podemos observar aqui, galera, nós temos as pirâmides etárias da população brasileira divididas por décadas, ou seja, os censos, né, que foram feitos aí, tá certo? Aí nós temos aqui, ó, ela bem no caso de 1970, ela muito grande quando a gente fala de nascimento, né? O pessoal aqui de 0 até 4 anos, 5 a 9, né? E ela vai, ó, como vocês podem observar durante essa evolução, comparando 70 com 1991, ó, o centro ele vai inflando, né? Ele vai aumentando.
até que chegou num ponto, ó, olha aqui a projeção de 2010, e aqui nós temos a pirâmide etária absoluta, uma projeção, né, em 2020, onde um número que chama bastante atenção é de 35 a 39 anos. Aqui desse lado nós temos homens, e do lado direito nós temos as mulheres. Esquerdo os homens, mulheres do lado direito, tá certo? Bom, galera, agora nós temos a chamada política demográfica brasileira, onde essas políticas governamentais natalistas ou populacionistas são adotadas pelos governos brasileiros, onde contribuíram bastante para que tivéssemos no período compreendido entre 1940 e 1970 um crescimento populacional acelerado. A partir da década de 1970, temos uma diminuição nesse crescimento com a adoção de medidas antinatalistas. Medidas natalistas entre 1940 e 1970, ou seja, o auxílio natalidade e o salário família. E as medidas antinatalistas que foram empregadas a partir de 1970, que é a esterilização feminina e uso de contraceptivos como pílula anticoncepcional. Tais políticas eram baseadas nas chamadas teorias neomalthusianas. Já as características gerais da população brasileira, galera, nós temos o seguinte, né? A população brasileira, ela continua possuindo leve superioridade numérica de mulheres. Em números absolutos, a população feminina é superior em mais de 6,3 milhões. Entretanto, é importante ressaltar um dado muito curioso, gente. Há um número maior de nascidos homens. Portanto, essa diminuição sensível da população masculina se deve ao fato da taxa de mortalidade dos homens ser maior do que entre as mulheres. Isso ocorre porque a população masculina... Subir aqui, ó, pronto. Só um minuto, tá aqui, pronto. Colocar aqui. Importante, população masculina. É mais comum morte, né, em virtude da violência. Violência como homicídios e acidentes de trabalho, né? Acidentes de trabalho, também acidentes de trânsito, como tem no livro de vocês. Principalmente na faixa etária de 15 a 30 anos. Os homens vivem, em média, 72 anos, enquanto as mulheres possuem expectativa de vida de 79 anos. Somente em alguns estados da região norte que a população masculina é maior do que a feminina. E nós temos aqui uma imagem interessante que representa, ó, com a diminuição das taxas de natalidade e o aumento da expectativa de vida, estima-se que a população de idosos no Brasil terá a maior participação na população total. Essa nova realidade vai trazer grande demanda em políticas previdenciárias e de saúde. Agora, com relação às condições de vida, em 2013, o Brasil apresentou avanço em relação aos índices sociais, ficando na posição de número 79 do Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, o IDH, mundial, com 0,744, o que coloca no grupo de países de alto desenvolvimento humano. E em 2016, o Brasil manteve essa posição de 79, ranqueado, com o IDH de 0,754, mesmo índice registrado em 2014. Agora nós temos, galera, o seguinte, nós temos a distribuição territorial da população brasileira, onde essa distribuição da população brasileira, ela não ocorre de forma homogênea, ou seja, a distribuição ela varia muito de região para região. E a maior parte está concentrada junto à primeira área de colonização, ou seja, a parte litorânea. Olha aqui como a gente pode observar nesse mapa que mostra a densidade demográfica, tá certo? Dentro desse contexto, nas regiões Sudeste, olha aqui, Sudeste, Nordeste e Sul, tá certo? Está a maior parte da população brasileira. Porém, as regiões que atualmente mais crescem no Brasil são a Centro-Oeste
e a norte. Isso demonstra certa interiorização da ocupação do território brasileiro. No ano de 1991, a região sudeste representava cerca de 44% da população nacional. Já nos dados de 2010, aparece com 42,12% da mesma. Beleza? Já sobre a formação da população brasileira, galera, muito interessante esse ponto aqui, ó. No período da colonização, o Brasil possuía entre 2 e 5 milhões de índios de diferentes nações, principalmente Gês e Tupis Guaranis. Entretanto, com a chegada da população europeia, essa configuração ela se modificou e a população indígena na década de 80 era de 200 mil indivíduos concentrados nas áreas mais interiorizadas, representando 0,2% da população brasileira. Devido à criação de reservas indígenas, esse contingente tem aumentado nos últimos anos. Os indígenas provavelmente são de origem asiática e a data de início de seu povoamento no Brasil ainda é incerta. Os brancos são os europeus que chegaram ao Brasil na década da colonização, e os negros foram trazidos como escravos devido à necessidade de mão de obra. A chamada miscigenação desses três grupos, ou seja, a mistura desses três grupos, do índio, do branco e do negro, deu origem aos mestiços ou pardos. Segundo dados do IBGE de 2010, a distribuição da população autodeclarada por raça ou cor é de aproximadamente, nós temos a branca 47,7%, de pardos 43,1%, preta 7,6%, amarela 1% e indígena 0,6%. Bom, galera, no Brasil, a distribuição por raça barra cor por região é a seguinte: região sudeste, predomínio de povoamento branco; região sul, predomínio de povoamento branco superior ao sudeste; regiões norte e nordeste, predomínio de povoamento pardo; e região centro-oeste, equilíbrio entre pardos e brancos. Agora nós vamos estar falando um pouco, galera, sobre as imigrações, certo? Imigração para o Brasil. E a imigração para o Brasil iniciou-se em 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que trouxe portugueses interessados na extração de recursos naturais. Com a criação das chamadas capitanias hereditárias e a introdução da cana-de-açúcar, houve maior fixação de portugueses e escravos africanos no país, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Franceses, holandeses e britânicos ocuparam algumas partes de nosso território no período colonial. No entanto, eles foram expulsos por indígenas ou até mesmo pelos portugueses. E em 1808, com a chegada da Corte Real ao Brasil e a posterior abertura dos portos, foi permitida a entrada de imigrantes livres europeus de outras nacionalidades. Até esse momento, somente os portugueses tinham direito de se instalar no Brasil. Mesmo assim, o fluxo imigratório foi pequeno, em virtude da mão de obra escrava adotada no período, não havendo, portanto, empregos. Apenas em 1850, com a proibição do tráfico negreiro por meio da lei Eusébio de Queiroz, houve grande fluxo de italianos e alemães, só depois que vieram a ocupar as terras das regiões sul e sudeste do país e trabalhar nas lavouras de café. Aqui nós temos uma foto bem antiga, de 1890, que retrata os imigrantes europeus pousando no pátio central da hospedaria dos imigrantes de São Paulo por volta de 1890. Entre 1885 e 1934, cerca de 1 milhão de italianos imigraram para o Brasil. Boa parte desses italianos foram trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, e a outra parte povoou a região sul
em especial a Serra Gaúcha. Já os alemães ocuparam áreas da região sudeste, ou seja, Rio de Janeiro e Espírito Santo, trabalhando com lavouras de café, além de ocuparem a região sul em momento anterior aos italianos. Pouco após esse período, houve um grande fluxo de espanhóis que se instalaram nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro e de japoneses que vieram trabalhar nas lavouras de café instaladas no interior de São Paulo, ocupando na sequência o norte paraense. Até 1929, o ano da quebra da Bolsa de Nova York, esse fluxo populacional estrangeiro ele foi intenso. Daí, para diante de termos uma redução significativa no número de imigrantes. Logo após esse fato, o país passou a enfrentar uma crise, principalmente nas áreas agrário-exportadoras, melhor dizendo. Houve crise na produção de café em São Paulo e de cacau na região de Ilhéus, além da queda da exportação de açúcar na Zona da Mata. Esses dois últimos fatos estimularam a migração nordestina para o Sudeste. Essa migração de nordestinos para o Sudeste resultou num excedente de mão de obra, fazendo com que o governo de Vargas, em 1934, criasse a chamada Lei de Cotas de Imigração, que restringia a entrada de estrangeiros no país. Essa lei só não tinha validade para os portugueses. Com isso, houve controle do número de estrangeiros no país. A lei de cotas, associada à crise mundial, fez com que a entrada de imigrantes não fosse significativa nesse período. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até 1973, o Brasil teve um aumento do fluxo de imigrantes devido ao crescimento econômico gerado por investimentos estatais e estrangeiros que ampliaram a oferta de emprego nos setores secundário e terciário. Os fluxos de eslavos para a região de Curitiba, de chineses e coreanos em São Paulo e de judeus, sírios, libaneses e latino-americanos em todo o território brasileiro também foram importantes na construção da população brasileira, porém representam menores coeficientes populacionais. Bom, galera, no caso dos imigrantes haitianos, como nós podemos ver aqui, após o terremoto do Haiti em 2010, agravou a situação social do país. Houve um movimento migratório de haitianos em direção ao Brasil. Um dos fatores determinantes para a migração foi o contrato com a nossa, aliás, o contato, melhor dizendo, contato com a nossa cultura por meio da atuação das tropas brasileiras no território haitiano, pois durante 13 anos o Brasil chefiou a missão da Organização das Nações Unidas em missão humanitária ao país. Então o Brasil teve esse laço afetivo com o Haiti. A participação brasileira foi encerrada oficialmente em outubro de 2017, pois a situação do país era considerada estável. Os imigrantes haitianos chegaram ao país atraídos pela possibilidade de inserção no mercado de trabalho local, buscando melhores salários e qualidade de vida, como a gente pode observar nesse mapa aqui. Olha aqui, galera. Bem legal, né? Nós temos a rota de haitianos, ó, que está o Haiti, Cuba aqui do lado. A rota, quando eles vão passando, vão para o Panamá, posteriormente para o Equador, depois Peru, onde aí eles têm a entrada pelo Acre, posteriormente chegando em Porto Velho, tá certo? O Brasil, galera, ele também é atrativo para a migração de outros povos latino-americanos, como bolivianos que se dirigem a grandes cidades como São Paulo para trabalhar na confecção de roupas. Muitas vezes, esses imigrantes estrangeiros trabalham em condições insalubres e com baixos salários, tendo que se submeter a essa realidade por sua condição ilegal. Recentemente, com a crise econômica e política atingindo a Venezuela em 2017, muitos habitantes venezuelanos deixaram o país em busca de oportunidades. Segundo dados oficiais do governo federal,
estima-se que mais de 1 milhão de venezuelanos cruzaram a fronteira com a Colômbia, sendo que destes, 30 mil migraram para o Brasil. Eles entraram por Pacaraima, cidade fronteiriça, localizada no estado de Roraima. Entretanto, o destino final dos migrantes geralmente é a capital do mesmo estado, Boa Vista. Aí nós temos aí o seguinte, galera, nós temos Brasil, país de emigração. Atualmente, o Brasil é o país de imigração devido às poucas oportunidades de trabalho oferecidas, além dos baixos salários. Lugares como Estados Unidos, Europa e Japão recebem muitos brasileiros. O pessoal sai daqui para buscar novas e melhores oportunidades nesses países que eu acabei de citar. Para o Japão, temos o fluxo dos filhos e netos japoneses, os chamados Dekasegis, que voltam à terra de seus ancestrais em busca de dinheiro, economizando de todas as formas. Boa parte desses descendentes acumula divisas para retornar ao Brasil e instalar negócios próprios. Há um grande fluxo de brasileiros para a Europa, principalmente para Portugal, cuja língua é a mesma, Itália e Alemanha, principalmente de descendentes que obtiveram dupla nacionalidade, além da França, Inglaterra e Espanha. Infelizmente, em alguns casos é comum o trabalho de brasileiros em redes de prostituição internacional. A dupla cidadania concedida por Itália e Alemanha a descendentes de pessoas nascidas nesses países visa a diminuição dos efeitos gerados por um crescimento vegetativo próximo ou inferior a zero, selecionando como imigrantes filhos e netos de descendentes desses países. Eles evitam o fluxo migratório proveniente de latinos, americanos, asiáticos, que geram xenofobia nessas regiões. Já o fluxo para os Estados Unidos ele é mais intenso, normalmente sendo feito por jovens de classe média em busca de melhores condições de vida. Muitos deles acabam optando pela clandestinidade para viverem nos Estados Unidos, pois as leis de imigração lá são muito rígidas e a maioria trabalha em serviços que exigem menos qualificação, buscando com isso aumentar, ou seja, acumular, melhor dizendo, capital para que no retorno ao Brasil possa ter seu próprio negócio. Bom, galera, sobre migrações internas, eu vou estar destacando para vocês as principais áreas de atração populacional, ou seja, as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte têm exercido forte atração populacional nos últimos 50 anos. No Centro-Oeste, a fundação de Brasília e a expansão da fronteira agrícola pelo agronegócio, acompanhadas da construção da infraestrutura local, como rodovias, ferrovias e usinas hidrelétricas, há décadas têm atraído enormes contingentes de trabalhadores, tanto urbanos quanto trabalhadores vindos do campo, ou seja, trabalhadores rurais. Já na região norte, que desde as últimas décadas do século XX assiste à chegada da fronteira agrícola ao sul de seus limites territoriais, o que atrai garimpeiros, madeireiros, indústrias de mineração e grandes empresas agrícolas de outras regiões, todos ávidos por explorar o enorme potencial de seus recursos naturais. No Sudeste, a atração populacional deve-se principalmente à expansão urbano-industrial, ao estimular a expansão de outras atividades econômicas urbanas, como comércio e serviços. A industrialização gera riqueza e, consequência, muitas oportunidades de trabalho, atraindo novos grupos de migrantes. Foi assim que cresceu tão rapidamente a população do estado de São Paulo, sobretudo de sua capital e as cidades vizinhas. No entanto, o fluxo migratório, os fluxos migratórios, melhor dizendo, eles alteram-se com o tempo em diferentes situações socioeconômicas vigentes. Como nós podemos observar, a mudança dos fluxos migratórios no país em diferentes períodos nos mapas a seguir. Observem aqui que nós temos um mapa entre 1960 e 1980, o fluxo migratório concentrado aqui, né, para a região sudeste, e nós temos já o fluxo migratório entre 1980 e 1990,
onde não só a região sudeste, mas o centro-oeste, bem como a região norte aqui e a região sul como polo de fluxos migratórios. E observem também, galera, que o fluxo das migrações de 1990 aumentou mais ainda, não só do pessoal que sai do Nordeste, ó, como também o pessoal que está aqui embaixo na região sul, né, migrando para outros locais do nosso querido Brasil. E atualmente, o fenômeno conhecido como desmetropolização, né, esse é um fenômeno conhecido como desmetropolização, onde o ritmo de crescimento das cidades médias das regiões sul, sudeste e centro-oeste tornou-se cada vez mais acelerado do que as metrópoles, né? Saturadas, as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo têm crescido menos nos últimos anos. A gente também pode destacar, galera, o trânsito caótico, impostos e terrenos caros, além das leis ambientais mais rígidas e sindicalismo organizado, elevam os custos de produção para as indústrias, que preferem migrar para as cidades médias, impulsionando o crescimento demográfico do interior. A seguir, nós temos um mapa, galera, que mostra o saldo migratório do país, dados de 2010, segundo o IBGE, onde as áreas em vermelho recebem pessoas e as áreas em verde e amarelo estão expulsando moradores. Olha aí, o saldo migratório de 2010. Bom, galera, eu chamo a atenção também de vocês aí para o texto complementar que tem no livro de vocês. Peço que vocês leiam com bastante atenção, tá certo? Que fala o seguinte: o IBGE, né? IBGE, expectativa de vida dos brasileiros aumentou mais de 40 anos em 11 décadas. Bom, galera, chegamos aqui a mais um final de videoaula. Eu agradeço a presença maravilhosa de todos vocês que estão nos acompanhando aqui nessas gravações de videoaula, de aula remota, tá certo? E eu peço que vocês acessem os QR Codes, como eu já havia mencionado, da página 784, bem como resolvam essas seguintes atividades: o praticando da 790 e 791 e também o DH da 791, a questão, melhor dizendo, de número 1, tá certo? Obrigado mais uma vez pela presença maravilhosa de todos vocês e nos vemos na próxima videoaula, que será de resolução de atividades, beleza? Valeu, galera. Tchau, tchau, fui e até a próxima.